Saudações, bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a importância da filosofia do yoga na prática de yoga bem fundamentada, principalmente sobre o aspecto de novas formações, novos instrutores que são lançados no mercado profissional de yoga, porém sem uma visão, sem um entendimento e até mesmo um conhecimento a respeito daquilo que embasa toda a prática de yoga, a filosofia do yoga. É sobre isso que nós vamos falar com base em uma dúvida recebida por um dos nossos inscritos e também é um dos alunos da nossa formação de instrutores de yoga, a formação VVY. Muito boa noite e sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jaya e estou aqui para ajudá-los a entender melhor tanto a filosofia como também a prática, e uma prática que nos conduza a um efeito, a um resultado, a uma experiência real do yoga na vida. A pergunta que nós recebemos foi essa que está aqui. Ela foi colocada num comentário do YouTube, porém esse vídeo não ficou aberto e aí essa pergunta foi perdida. Portanto, eu pedi para que o Leandro Ximenes me reenviasse esta pergunta, sua dúvida. Então, foi enviada pelo WhatsApp e ela está aqui na tela para você. Basicamente o que ela diz. Vou tentar encontrar como foi a dúvida, porém era a respeito disso mesmo, que tenho conversado com muitos professores, principalmente jovens, que dizem que seus cursos de formação não traziam a filosofia do yoga, com o pretexto de que o que importa é a prática. A pergunta em si era: quais são os prejuízos desse tipo de abordagem e o que podemos fazer para remar contra essa maré desse yoga industrializado? Então aqui a gente tem alguns pontos importantes. Primeiramente, eu agradeço pela dúvida. É muito importante quando vocês mandam suas dúvidas. Muitas delas são, às vezes, respondidas nos próprios comentários, outras que eu recebo por e-mail ou mesmo pelo WhatsApp. São dúvidas que acabam não sendo trazidas aqui à tona para vocês, mas eu achei essa dúvida pertinente pelo tema que nós temos tratado aqui nas últimas aulas, então achei apropriado comentarmos sobre ela. Então, basicamente, o que acontece é que, sim, existem dezenas e dezenas de cursos de formação de instrutores de yoga hoje ativos no Brasil, para falar somente aqui a nível de Brasil, porém, existe uma perda dessa ênfase, né? Não existe uma ênfase tão significativa em relação à abordagem filosófica do yoga. Quando existe, é uma abordagem que tende para uma visão mais sectária, uma visão mais até religiosa, né? De dar uma abordagem mais de você ter uma credencial, vamos dizer, no sentido de que se você se adequa ou se se predispõe a seguir determinada filosofia, você então se torna um adepto daquela cultura ou daquela visão de mundo, de realidade, dada por aquela linha específica do yoga. Então é uma conotação aí bastante prejudicial até, ao meu ver, de como que a filosofia do yoga, quando não compreendida e quando utilizada de uma forma bastante suspeita, né, tende a levar realmente para uma visão mais religiosa do que realmente científica do yoga. Agora, o ponto que nós vemos aqui nessa primeira parte, né, é que, primeiro, são muitos jovens professores, a maior parte realmente são professores que estão se formando nos últimos anos e que podem, e geralmente até possuem certa experiência prática ou técnica, né, de dar alguma condução, embora ainda haja bastante busca, né, até mesmo pela própria formação VVY, a gente sempre tem professores já formados que fazem o curso conosco para poder desenvolver melhor a didática, conhecer de forma mais aprofundada alguns conceitos e principalmente a parte filosófica, mas essa parte didática também é bastante carente nas formações que nós temos visto. Quer dizer, pelo resultado, né, pelos professores que se formam. Muitas das vezes não têm ainda segurança, não têm um domínio, não é, de
método ou mesmo de didática para poder se sentir seguro e dar uma aula que seja uma experiência positiva para os seus alunos. E isso acaba realmente frustrando muitas pessoas. Se você fizer uma estatística do número de professores ou instrutores que se formam, mas que apenas recebem o diploma e não atuam, é muito grande. Em torno de 65 a 70% daqueles que se formam não vão para o mercado profissional porque não estão seguros do que estão predispostos a ensinar. Isso é um grande problema. Por outro lado, o que acontece também é justamente o que está aqui nesse final da primeira parte, né? Dizem que seus cursos de formação não traziam a filosofia do yoga, dado, certamente, pela direção do curso, pelos professores do curso, o pretexto de que o que importa é a prática. Quer dizer, é mais importante a prática do que a filosofia. Num sentido, é correto pensar dessa forma. Porém, se nós entrarmos um pouco mais no detalhe, né, no sentido disto, nós vamos ver que existe aí uma lacuna, existe aí uma brecha, existe aí uma incapacidade até de se ensinar a filosofia do yoga por parte da formação. Agora existe diria uma tendência também que ela surge devido a uma má compreensão de uma frase feita pelo mestre Patabhi Jois, que é o mestre do Ashtanga Vinyasa, onde ele diz, né, ser necessário 90% de prática e 10% de teoria. O que ele diz é 90% de prática e 10% de teoria. E isto muitas vezes é tomado tanto por professores como também por praticantes de yoga que não se interessam pela filosofia, ou professores que não ensinam a filosofia porque levam o entendimento dessa frase de Patabhi Jois de uma maneira bastante superficial e às vezes até equivocada, quando se confunde a teoria com a filosofia. O que Patabhi Jois diz nessa frase, na verdade, é: o que mais importa não é ficar teorizando que o yoga faz isso, que o yoga faz aquilo, que o yoga de repente é algo assim, ou é algo assado, ou qualquer outra coisa que é o que a gente mais vê nesse mercado industrializado do yoga. E claramente ele mostra que isso não importa. O que importa é a prática. No entanto, a prática que ele se refere não é meramente fazer yoga sem ler, praticar yoga sem estudar, não é? Se dedicar ao yoga sem conhecimento. A prática que ele diz é justamente uma prática embasada com conhecimento. Não é simplesmente praticar, dominar a área técnica do yoga, dominar os asanas, dominar os pranayamas. O que ele está mostrando é que é necessário praticar em vez de ficar apenas apegado à moda do yoga, à vestimenta do yoga, às tendências passageiras do yoga. Isto é o que ele chama de teoria. Isto vai corresponder aí a 10%. Os 90% é prática. 90% prática. E está certo. Mas ele não está dizendo que é 10% de filosofia e 90% de prática. A prática que ele se refere é a prática embasada na filosofia, na compreensão, o porquê praticamos. E se nós somos professores, o porquê praticamos e ensinando outros a praticar. Isso aqui é muito importante. E isso, na verdade, é o cerne do que é formar instrutores para, posteriormente, esses instrutores ajudarem, orientarem, guiarem aulas para outros instrutores. Então esse pretexto que é dado, ele é um equívoco duplo. Primeiro, que você tenta se esquivar daquilo que não domina, que é a parte filosófica do yoga. E segundo,
usa um argumento que é um argumento mal compreendido a partir de alguém, de um mestre que falou sobre isso. E eu já vi, inclusive, professores de Ashtanga Vinyasa darem esse argumento. Então, é algo a se questionar mesmo, não é? Até que ponto nós estamos sendo bem orientados pelos nossos professores de yoga, aqueles que estão nos ajudando a fazer os asanas, mas não estão nos ajudando a entender o porquê desse asana. E não veja isso que eu estou colocando aqui como crítica a determinadas pessoas ou determinadas escolas, não é por isso. O que eu estou trazendo, inclusive, é uma reflexão. E se algum professor ou algum praticante se sentir mal ou ofendido por isto, pode entrar em contato. Nós podemos fazer até mesmo uma live para conversarmos e discutirmos sobre esse assunto. Estou totalmente aberto para isto, tá bem? Então, o segundo ponto que está aqui, ele vai esclarecer mais a questão da dúvida, porque, primeiro, ele encontra muitos jovens que se formam como instrutores, mas que não aprenderam na sua formação muito sobre a filosofia do yoga. Quando muito se estuda o Yoga Sutra de Patanjali, que não tem basicamente nada de filosofia. Né? É uma estrutura técnica e uma tecnologia da mente. Né? Vai falar ali sobre a parte técnica das atividades e processos mentais que podem ser favorecidos pela prática do yoga. Não tem filosofia. E se existem cursos formando instrutores e esses instrutores saem sem conhecimento básico sobre a filosofia do yoga, qual a consequência disto? Né? Que aí a pergunta dele vem sobre esse ponto. Quais são os prejuízos desse tipo de abordagem? Da abordagem de não ter informações de instrutores de yoga, uma base sólida, uma base que sirva realmente, né, filosoficamente, para sustentar o sentido da prática do yoga. Se não existe esse sentido, se não existe um porquê da prática, e esse porquê não seja filosófico, quer dizer, um motivo filosófico da prática, o yoga se torna realmente uma autoajuda, se torna um processo de religiosidade, uma religião, quer dizer, uma seita. Ou o yoga é visto como uma técnica de autoajuda, ou como uma seita. Esta é a consequência, esse é o principal prejuízo de um sentido mais amplo, de um sentido mais objetivo, né? De você não dar, não estou dizendo de você dar aos alunos, né, aos instrutores, conhecimento completo do Vedanta Sutra, né, um conhecimento completo sobre a filosofia Sankhya que sustenta o yoga. Não, mas entender elementos centrais, que inclusive estão também presentes no Yoga Sutra, mas Patanjali não aprofunda. Conceitos básicos como, por exemplo, Purusha e Prakriti. Purusha e Prakriti. Isso é a base. Agora você imagine, instrutores que estão se formando sem compreender o que é Purusha e Prakriti. Traduzindo, o eu ou o ser e Prakriti, a natureza material. Ou seja, a consciência e o corpo, o eu e o mundo, a alma e a matéria. Isso é a base. Sem essa compreensão básica, e só se compreendendo isso, nós já conseguimos ter um desenvolvimento na prática do yoga, um aprofundamento na experiência com o yoga, que aí sim nós não temos como colocar um estereótipo no yoga como uma autoajuda ou uma seita. Quando você compreende essas duas bases da experiência no yoga, a experiência na dimensão física, material, imanente, e a experiência espiritual, mística, subjetiva, transcendente, você entende que o yoga está muito além dessa configuração manipulada, dada como ou um processo de autoajuda,
que é o que mais se vende hoje em dia em cima do yoga, ou uma seita, para pessoas frustradas com as suas religiões e que buscam no yoga uma maneira de sanar a sua necessidade religiosa, porém que não aceita os padrões que de repente ela cresceu, se desenvolveu. Né? Quer dizer, se uma formação de instrutores não dá essa base, a pessoa está aprendendo apenas um curso de ginástica, de asanas. Não está aprendendo yoga. Está apenas aprendendo aquela... É como se você de repente fosse para um restaurante que tem ali um cardápio maravilhoso na porta, não é? Só que quando você entra, se senta e aí sim pede o cardápio, não aquele que está ali na porta, apenas uma apresentação, né? Mas quando você senta e pede o seu cardápio, você vê ali, de repente só tem uma sopa de feijão. Só que te vendeu a ideia maravilhosa dos asanas. E quando você se prepara para saborear a experiência do yoga, tem apenas ali uma experiência de uma sopa de feijão. Entenda a analogia. Você faz uma formação apenas para aprender asanas, não dá para você chamar isso de uma formação de instrutor de yoga. Você está fazendo um curso de asanas do yoga. E a maior parte o que ensina é isto. Com uma vertente, como eu falei no início, uma vertente mais sectária. Eu vou aprender asanas e vou aprender um pouco sobre o ritual de adoração às divindades, né? Ao politeísmo hindu. E aí começa toda uma viagem, um devaneio em cima daquilo que era o básico. Não importa entender, isso não é importante entender numa formação em yoga, entender quem são os semideuses e me dedicar, me devotar a um semideus específico. O que importa numa formação de instrutores, que não é um processo de dogmatizar ou de doutrinar instrutores, é dar a eles o conhecimento de ferramentas básicas para que eles possam se conhecer. Antes de mais nada, uma formação de instrutores é uma formação para dar instrumentos, conhecimento para o autoconhecimento deles. Somente se conhecendo é que pode-se formar um bom instrutor. Somente com autoconhecimento é que haverá confiança, domínio didático para ensinar, sem fazer parte dessa estatística aí de 60%, 70% de pessoas que se formam não atuam como professores porque não estão seguros. Pode me perguntar, mas de onde vem essa estatística? É empírica. Pelo menos até hoje eu não vi dados, mas pode ser que tenha. Nem procurei. Estou usando isso aqui de cabeça pela experiência que eu tenho da formação, né, de instrutores que vêm para a formação conosco. Essa é mais ou menos a faixa. Número de pessoas que se formam, mas que não atuam. Depois de fazer a nossa formação, passam a instruir, passam a ensinar yoga. Não é? Isso existe. E depois, então, quais os prejuízos? O primeiro prejuízo é realmente não ter uma experiência profunda do yoga. Mas o segundo prejuízo é ainda maior. É de não se conhecerem, é de não se desenvolverem para um outro nível. E aqui eu estou dizendo em relação já aos alunos desses instrutores que se formam. Porque se o instrutor que se forma, ele ainda não adquiriu o conhecimento necessário para se desenvolver, é pouco provável que os seus alunos irão conseguir se desenvolver através do yoga. É natural que as técnicas em si, elas trazem efeitos, resultados e benefícios. Isso é fato, né? Por exemplo, uma pessoa que começa a praticar yoga de forma autodidata, ela vai ter resultados, ela terá benefícios. Mas a otimização e a base na qual esses resultados virão
será muito mais efetivo, será muito mais palpável, porque o aluno tem ali diante dele um exemplo, um acharya, alguém que está ensinando aquilo que ele mesmo já experimentou. Isso faz toda a diferença. Não é? E como consequência, o prejuízo é realmente não ajudar as pessoas a encontrar o seu sentido de vida. Porque o yoga, na verdade, é um processo teleológico, ajuda a nos dar sentido àquilo que nós fazemos, nos dar sentido à própria vida. Né? Isto é o yoga como ele é. O yoga como vem é apenas uma maquiagem, é apenas uma experiência desse yoga industrializado, como ele vai colocar aqui. E o que podemos fazer para remar contra essa maré desse yoga industrializado? A primeira coisa, né? Já demos aqui os problemas, quais são os prejuízos. Se nós pensarmos assim que pelos Vedas, pelas escrituras védicas, né, todos os seres vivos passarão por uma experiência de transformação em algum momento, considerando aí, claro, a jornada, né, do ser, da alma, não do corpo. Mas em alguma condição humana desse ser, ele vai passar por uma transformação que irá despertar a sua consciência real, a sua consciência original. É o que Patanjali chama de Kaivalya, que o Bhagavad Gita vai chamar de Moksha. Kaivalya é a liberação, quer dizer, a consciência se libera do condicionamento, da identificação ilusória dentro da matéria. Esse é o maior prejuízo que a prática de yoga, não fundamentada em filosofia, pode deixar. É simplesmente fazer uma prática pela prática e não entender e fazer do yoga um sistema de conhecimento aplicado na experiência prática para despertar essa consciência transcendente e se liberar do condicionamento que aprisiona e que cria sofrimento contínuo para o ser vivo. É isto que o instrutor de yoga tem que entender dentro do papel dele enquanto um instrutor. Ajudar seus alunos a despertarem para a sua consciência original, para que assim possam se liberar do condicionamento e sofrimento na existência material. E isso tudo é teleologia, não é teologia, não é seita, não é autoajuda, não é dar um paliativo. Então, entendido isto, nós podemos tentar agora buscar um entendimento sobre o que podemos fazer para mudar esse quadro. A primeira coisa, e básica também, é estudar. É se debruçar em obras importantes como Bhagavad Gita, o próprio Yoga Sutra, só que com uma visão, uma abordagem filosófica, não essa abordagem, não é, café com leite que tem na maior parte das traduções e comentários, mas entender esse processo do desenvolvimento da mente através do yoga, desenvolvimento da psicologia através do yoga, estudar o próprio Hatha Yoga Pradipika, né, que é a base técnica do yoga. Porém, embora seja ainda uma base técnica, eu vou mostrar para vocês um verso no qual mostra-se ali o sentido prático do yoga. No Hatha Yoga, que podemos considerar o mais popular, né? O estilo de yoga mais diluível e no século XX o mais descartável, mas na literatura base dessa obra, que é o Hatha Yoga Pradipika, nós temos ali o porquê da prática. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então a primeira coisa a fazer, né, para mudar isto é estudar. Mas estudar aí entra também uma questão um pouco polêmica, né, que quando você vai estudar, geralmente as pessoas hoje estudam com o Google. Vai fazer ali uma busca no Google. E aí se depara com muitas e muitas informações, muitas e muitas traduções, muitos e muitos comentários dessas obras, e fica realmente ainda mais confuso.
E quando uma pessoa sinceramente busca e ela se depara com isso, ela entra numa crise porque eu quero conhecer, eu quero estudar, mas por onde eu começo? Aí entra o segundo ponto. Nós temos que buscar pessoas que sejam realmente autoridades nesse conhecimento. Se nós formos buscar esse tipo de conhecimento com esses professores que já se formaram sem uma base, vai ficar difícil. Se eu for buscar esse conhecimento com esses professores que formaram instrutores dentro desse modelo, vai ficar difícil. Se eu também for buscar estudar com pessoas que fizeram formações acadêmicas, que têm PhD e um monte de teorias, também vai ficar difícil. Porque boa parte da interpretação dessas obras feitas por acadêmicos são equivocadas. São baseadas em teorias ou de sociologia, né, ou de antropologia, enfim. A área de humanas estudando yoga não abrange toda a dimensão do yoga. A filosofia do yoga também é ciência. Ela implica no desenvolvimento do ser, certo? E não é uma ciência, como eu já disse em outras aulas, não é uma ciência provável. É uma ciência constatável, onde o próprio praticante é que se autoavalia. Ele mesmo constata o efeito da prática em si. Então, a resposta seria buscar por autoridades neste conhecimento. Buscar por autoridades nesse conhecimento. Ah, mas eu tenho já meu mestre, eu tenho meu guru, né? Meu mestre, nossa, ele é indiano, ele anda todo de açafrão e tal, tal, tal. Não adianta. Não adianta. O que ele tem em relação ao yoga? Qual é a visão dele em relação ao yoga? É uma visão sectária? Ele aborda o yoga dentro de uma visão religiosa? A visão que ele tem do yoga é uma visão de autoajuda? Apenas para atrair mais discípulos, seguidores, angariar fundos para os seus templos? Pode ser isto. Então, nem todo guru indiano é um guru do yoga. As pessoas às vezes confundem isso. São coisas bem distintas, bem diferentes. E muitas vezes até incompatíveis. Porque o yoga está além de toda essa formatação cultural estereotipada. O yoga te leva além disso. Então a saída seria buscar realmente uma boa escola, uma escola qualificada, uma escola com professores, né, que possam te dar esse conhecimento por eles terem já experienciado isso. Por eles terem vivido esse conhecimento, estudado profundamente e, principalmente, recebido as orientações desses estudos por um mestre autorizado. Para se entender a filosofia do yoga, por isso talvez que haja essa dificuldade e o pretexto dado geralmente o que importa mais é a prática do que a filosofia ou a teoria, é justamente porque não existem essas autoridades autênticas, fidedignas dentro do yoga. Eu sei que o que eu estou dizendo aqui pode ser um pouco pesado, pode ser um pouco assim assustador, né? Frustrante, mas nem tudo é frustrante. Existem soluções. E naturalmente, eu não quero vender o meu peixe, né? Mas a formação VVY, ela tem o foco justamente nisso. A ênfase do curso é ênfase na filosofia Vedanta Vaishnava, certo? Com base no Astanga Yoga de Kapila. Então une-se técnica, teoria e filosofia num único curso, certo? Agora, também, além disso, tem a escola de yogis, certo? Onde os estudos são todos eles dirigidos com base na filosofia do yoga. E não se limita, não se restringe apenas ao âmbito prático ou didático do yoga, mas
para uma experiência da vida. Trazer o yoga para a experiência real na vida. Mas eu quero mostrar para vocês agora esse material aqui, que faz parte do estudo do Hatha Yoga Pradipika, e eu trouxe aqui apenas esse slide para você ver, né, o que eu falei há pouco. Isso está no capítulo 1, verso 44, onde Swatmarama vai explicar que existe uma combinação técnica, e essa combinação técnica ela irá favorecer a realização dentro do yoga. Ele diz, pela conquista perfeita de Siddhasana, e você deve saber que Siddhasana é a postura mais simples, mais fácil até de ser praticado, alcança-se o estado meditativo chamado de Unmani Avasta. Esse Unmani Avasta é um estado meditativo. Podemos dizer aquilo que é chamado de mindfulness. Esses jargões em inglês é sempre assim atrativo, né? Aquilo que é chamado de mindfulness, na Idade Média, pelo Swatmarama, era definido como Unmani Avasta, que não foi criado por ele, esse conceito é um conceito mais antigo, né, que está dentro do Svetasvatara Upanishad, e significa basicamente Unmani, é um estado mental, né, Avasta, pleno, completo, ou seja, onde o praticante bem orientado, ele sentado numa postura simples, que é Siddhasana, postura perfeita, ele alcança o estado meditativo. E assim os três bandas ocorrem sem qualquer esforço. Quer dizer, ocorre um processo no qual ele toma consciência, toda a sua energia física, toda a sua energia psíquica, toda a sua energia respiratória, vital mesmo, se torna estável, se torna equilibrada, harmonizada, se torna plena. Mas no verso anterior ele ainda diz, quando Siddhasana é dominado, quando os ares vitais se harmonizam e a respiração é retida em Kevala Kumbhaka, qualquer outro asana se torna desnecessário. Então aqui Swatmarama está falando para a audiência do Hatha Yoga no final do século XIV que qualquer asana é desnecessário desde que você domine Siddhasana, ao mesmo tempo você domine um pranayama, né? Basicamente é o Mahad Pranayama que vai te dar esse equilíbrio dos ares vitais, harmonizar toda a sua dimensão energética, física, os pensamentos, emoções, intelectiva, quer dizer, toda a sua dimensão do seu ser. É retida em Kevala Kumbhaka. Aqui é um termo técnico, né, que vai definir justamente o estado no qual a respiração ela entra quase num ponto zero. Você já não percebe mais a necessidade da inalação nem da exalação. Ambas ocorrem no intervalo. Esse intervalo chamado de retenção Kevala, né, retenção total, completa. Qualquer outro asana se torna desnecessário. Mas qual é o ponto aqui que está ligado com a pergunta? Aqui nós vemos apenas a questão técnica, né? Siddhasana é um asana. Os ares vitais, através dos pranayamas. E quando nós chegamos aqui, no verso 45, ele diz, não há asana como Siddhasana, não há kumbhaka como Kevala, não há mudra como Khechari, e não há laya como nada. Ele está dando aqui 4 técnicas. Siddhasana, Kumbhaka Kevala, Khechari Mudra e Laya Nada. E por uma questão técnica da escrita e da obra mesmo de Swatmarama no Hatha Pradipika, sabemos que o Hatha Pradipika tem 4 capítulos. Um que fala sobre asanas, e aqui ele dá qual é o asana mais importante, Siddhasana. Capítulo 2 sobre Pranayama, e qual o Pranayama mais importante que ele coloca aqui, Kevala Kumbhaka. Terceiro capítulo, Mudra, e aqui ele dá Khechari Mudra. E por fim, meditação, e ele dá aqui a meditação Laya, ou Laya Nada. Nada é som, é um som místico, um som transcendente que
o yogi medita. Então ele está dando aqui 4 técnicas. 4 técnicas para se alcançar o estado meditativo. 4 técnicas para se alcançar o estado meditativo. E aqui onde está aqui? O material está aqui mesmo, é esse mesmo. O que ele está colocando é que se nós dominarmos apenas a parte técnica, nós ficaremos presos apenas nos elementos técnicos. Agora, se nós temos uma base de conhecimento e entendemos o porquê do asana, o porquê de siddhasana, se nós entendemos o porquê dos pranayamas e o porquê de Kumbhaka Kevala, se nós entendemos os mudras e o porquê do Khechari Mudra, se nós entendemos o porquê da meditação e o sentido mais profundo de meditar nesse som chamado nada, não estou falando de nada aqui do substantivo, de não existir nada, né? Nada, nós transcendemos. Como ele coloca aqui mais atrás, no verso 37 do capítulo 1, depois de descrever como faz a técnica do Siddhasana, ele conclui aqui, com os sentidos contidos e o olhar fixo no espaço entre as sobrancelhas. Aqui se fez o asana. Qual o objetivo final? Abrir as vias da liberação. Agora imagine você praticar, você faz um curso, uma formação, domina a técnica do Siddhasana. Só que você não sabe, não entende e não utiliza do objetivo da prática do Siddhasana. Sem entender que toda essa configuração técnica, toda essa estrutura técnica que está sendo feita sobre um asana, para a experiência do praticante, visa, no caso só aqui de Siddhasana, nem estamos falando de outros asanas, estamos falando de Siddhasana, visa abrir as vias da liberação. Certo? Heitan moksha kapata bheda janakam siddhasanam prochate. O que ocorre aqui é uma mudança no padrão da consciência. Essa liberação dos condicionamentos dentro da condição material, dentro da atmosfera material, né, da identificação material, ela pode ser desfeita apenas com Siddhasana. Agora, naturalmente, para se entender o que é moksha, né, o que é essa liberação, o que é esse Kapata Bheda Janakam, é necessário uma base filosófica. Entender a questão de moksha implica em compreender o que é Prakriti e o que é Purusha. Enquanto estamos identificados com Prakriti, com a natureza material, nós estamos condicionados à natureza material. Quando compreendemos a natureza de Purusha, nós começamos a compreender o processo da liberação. E então alcançamos Bheda Janaka, que é um estado de não diferenciação entre o eu, a consciência que tem consciência de si quanto um eu, e do próprio corpo que constitui no campo físico, no mundo físico, este eu. Quer dizer, não há mais distinção entre o eu, a consciência, e a energia que constitui o corpo que envolve essa consciência. Porque até então o que nós temos, inclusive na própria visão ocidental cartesiana, é corpo e mente. E aqui o que é trazido é a visão de que o corpo é o resultado da mente, ou o corpo é o resultado da consciência. E quando se compreende que o corpo é resultado da consciência, naturalmente você começa a compreender então os meios para você se desvencilhar do aprisionamento às dimensões condicionadas do corpo. Consequentemente, a liberação. E aqui eu estou colocando esses pontos para vocês, mas claro, estou só colocando pontos já
diríamos, mais conceituais. Mas para cada um desses detalhes nós temos uma base filosófica que repousa naqueles dois pontos que eu falei antes. A compreensão de Prakriti e a compreensão de Purusha, a compreensão da matéria e a compreensão da natureza espiritual. Como eu falei, é a base da filosofia do yoga. E só compreendendo isso nós começamos a compreender. Então dizemos que um instrutor se forma, ele estuda, aprende somente esses dois conceitos, Prakriti e Purusha. Se ele só compreender isto, ele consegue ler esse texto, consegue entender qual é a finalidade de Siddhasana. Se o texto está dizendo justamente isto. Não é? Heitan Moksha. O caminho, o processo, segue. Né? Isso também está escrito, aliás, está na base de Retu. Retan, Retu. Né? Aquilo que vem de. Quer dizer, a liberação vem através de um asana específico, que é a Siddhasana. A gente faz o processo inverso. Em vez do asana te levar à filosofia, você traz a visão filosófica para o asana, compreende a sua experiência dentro do asana. Compreende a sua experiência no asana. E se você compreende a sua experiência, aquilo que você está realmente presenciando, sentindo, vivenciando durante um asana, você é capaz então de expor isto para os alunos, para que os alunos possam também entender e como acessar essa via da liberação através de um asana simples, Siddhasana. E o último ponto que eu queria mostrar aqui para vocês, que se de repente ainda não leram, eu vou deixar aqui na descrição o link, que é o ensaio. Eu tenho escrito alguns ensaios para o site do VVY School, e esse foi o último ensaio que saiu sobre autoajuda no yoga motivacional. Então eu vou ler aqui somente uma parte, porque vai falar sobre esse ponto especificamente, né? A questão toda de vista do yoga como algo mais mesmo para a nossa autoajuda. O traje da ignorância. A verdade é que ninguém está nem um pouco se importando com você. A menos que você seja um potencial consumidor precisando de ajuda. Somente assim notarão que você existe. Em vez disso, será somente número estatístico dos algoritmos. Então, basicamente, né, nós somos algum tipo de produto. Enquanto nós não entendemos a nossa natureza real, e que essa natureza real, Purusha, natureza espiritual, está envolvida por Prakriti, a natureza material, nós estaremos sendo produto da matéria, produto, um resultado daquilo que nós identificamos e com o qual nós nos condicionamos, e isto fica muito mais fácil de ser usado, não é? Por cursos, por formações, por estudos, todos eles assim de uma maneira bastante superficial. Por quê? Você é um produto, você não é realmente alguém consciente de quem você é. Então qualquer coisa que for dita certamente vai cair para você, vai fazer sentido para você. É simples e assustador. É desta percepção de valor que temos, somado ao vazio semântico em que vivemos, o que nos torna vítimas fáceis dos interlocutores ou enganadores do yoga e demais seitas. Quer dizer, se nós não temos uma base de conhecimento um pouco mais ampla do que meramente uma página de pesquisa do Google, nós ficaremos facilmente iludidos, atraídos e convencidos de que o tal charlatão ele realmente consegue me enganar bem. Eu vou aceitar a proposta dele. Não é? É um problema. Passa um pouquinho mais à frente. Nós temos aqui: havendo enganadores, haverão, aliás, havendo enganados, haverão enganadores. Esse, inclusive, é um ditado bastante comum na Índia. Só existem enganadores porque existem os enganados, aqueles que querem ser enganados.
E ansiando por um estado de plenitude que suprima a estafa virtual, aspira-se por viver sonhos numa realidade imediata e sem qualquer compromisso prévio ou futuro. Nesse momento entram em cena os interlocutores do bem humano. Se algo te prende ao passado, traz sofrimentos do inconsciente ou faz emergir os seus desejos mais insanos, você encontra ombro amigo em muitas seitas freudianas. Se você precisa de um empurrão para parar de procrastinar, para não se ver sempre na derrota e para ser alguém um pouco melhor, você pode se orientar por inventores do bem-estar, vendedores de sucesso pessoal e engenheiros de metas falidas. Dá para entender aí o quanto nós estamos envolvidos, né, por esse tipo de oferta a todo momento nas redes sociais, na internet. Mas se você quer viver intensamente o presente, desfrutar irrevogavelmente do aqui e agora, você tem que lavar a louça. Busque por mentoria, consultorias ou algum outro técnico de positivismo emocional e pueril para aprender a arte do carpe diem. Nada mais banal, né? Então, de repente, para você ter alguma experiência, né, daquilo que você está buscando, mas só está sendo enganado, você vai lavar louças de repente num ashram, né, fazer um karma yoga, ou você vai buscar por uma mentoria de pessoas que estão ali apenas desenvolvendo técnicas de persuasão. Isso é a mentoria que a gente tem hoje sendo oferecida aí na maior parte dos mercados, é domínio persuasivo sobre um produto, uma ideia. E as pessoas compram esse tipo de mentoria. Consultorias ou algum tipo técnico de positivismo emocional. Para que ficar triste? Tristeza é normal na vida. Para que ficar triste? Eu tenho aqui um motivador emocional para você. Quem ainda não foi interpelado por essa oferta, né? Enfim, a ideia do carpe diem, né? Aproveite agora antes que acabe. Todas essas ideias assim bastante imediatistas de uma sociedade um pouco desorientada. Portanto, não consuma o yoga motivacional. Quer dizer, toda essa proposta que não tem embasamento filosófico se torna apenas um yoga motivacional. Um yoga para te motivar para alguma coisa que você sente faltar. Não te dá a solução para você preencher aquilo que realmente pode preencher esse vazio, mas sempre uma motivação para te desviar do objetivo, para não te deixar sozinho. Mesmo sabendo que é droga lícita. Né? Por quê? Você está sendo enganado, você está sendo entorpecido por uma ideia. O yoga motivacional é mais ou menos isso. Você está sendo entorpecido por uma ideia, é uma droga lícita. Não confie em quem vende soluções aos seus problemas, só para pagar os custos dos problemas dele. A maior parte está vendendo coisas hoje, vendendo cursos, produtos online, porque eles têm que pagar as contas deles. Então eles têm que encontrar alguém que pague. Vende qualquer coisa. E aí, no caso, me refiro mesmo a formações de instrutores que não têm base filosófica. Não se aventure na densa floresta das informações, embora pareça ecologicamente correto, né? Você ter todas as informações na palma das suas mãos. Esta floresta é somente o pano de fundo da era das distrações. Cultive conhecimento. Está aqui. Para que tanta informação? Você faz uma formação, às vezes, de meses e meses, às vezes anos, sem aprender filosofia. Só aprender a parte teórica, um pouquinho ali de história e prática, técnica o dia todo. Domínio técnico. O que você vai fazer com essa técnica toda? Agora, se você tem o domínio filosófico, se você conhece a base filosófica, como Swatmarama fala no Hatha Pradipika, apenas um asana, apenas um pranayama, apenas um mudra, apenas uma meditação. Mas tudo se resume a um asana. Entendendo a finalidade desse asana, a pessoa se autorrealiza. Conhecimento. Use e abuse do conhecimento como solução para se conhecer.
Descarte todo e qualquer tipo de autoajuda. Engaje-se no autoconhecimento. Meditai e vigiai. Não se corromper por pastores maquiavélicos em pele de yogi. Mais conhecimento, menos informação. E aqui, naturalmente, né, nós temos aí a escola de yogis. Opa, vamos voltar aqui. A escola de yogis, que é onde nós podemos, sim, acessar esse conhecimento. Tá? Então, essa aula visava realmente trazer para vocês esta reflexão a respeito da carência filosófica dentro do yoga na modernidade. Tá? Explicar um pouco, né, o porquê existe essa desculpa, alegando essa pequena desculpa de que mais importante é a prática do que a teoria, sem entender realmente a finalidade e o sentido da teoria. Quer dizer, tem que ter uma base filosófica. Né? A prática ela é já a experiência do conhecimento filosófico. A prática não é só técnica, a prática é essa combinação prática, técnica e experiência filosófica. Como que você vai ter uma experiência da técnica se você não conhece o que ela promove? Não é apenas benefícios terapêuticos, mas principalmente transformações no padrão de consciência. É isto. Falamos também sobre os riscos, né, os malefícios disto, e também demos uma solução. Nessa solução, aqui nós temos um pouco sobre a escola de yogis, né, um estudo que nós temos mensalmente, nós apresentamos estudos novos, nós estamos agora, inclusive, fazendo o estudo do Hatha Pradipika, né? Então, é uma das opções para você que de repente queira estudar de forma um pouco mais assertiva, né, em relação ao conhecimento filosófico do yoga, ou também nós temos a formação DVY, que é a formação de instrutores, onde tem toda a base do que eu falei agora há pouco. Né? Nós temos aí o nosso conceito do método, né, o método MAP, que trabalha sobre a visão do processo, quer dizer, como que o seu processo pessoal vai se desenvolver. Não um curso homogêneo, todo mundo se desenvolve igual. Não. Cada aluno tem um processo. Onde nós trabalhamos também a definição atencional, ajudar o aluno a colocar realmente o foco, direcionamento na sua experiência prática com yoga. Clareza das ações, né, discernimento, definição do propósito, né, autoconsciência, autodisciplina e autonomia. De todos eles, podemos dizer que o yoga ele sintetiza um processo de autonomia, você se tornar autônomo. Então a filosofia ela não deve vir, como eu falei, baseado ou numa doutrina sectária, de uma seita, certo? Nem dentro de um processo de autoajuda. Mas ela deve te dar bases com conhecimento filosófico e domínio técnico para a sua experiência e a partir disso extrair essa sua autonomia. Então, esse curso da formação, as turmas de 2022 já estão encerradas, já estão fechadas. Nós vamos ter a nova formação em breve, né, em 2023, e em breve nós teremos mais informações. O ponto era este, era o que eu queria apresentar para vocês, está aqui, vou tentar encontrar, né, o tema, espero ter respondido a dúvida do Leandro Ximenes, e caso você que está assistindo essa aula tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento, tiver até mesmo alguma crítica em relação a essa aula, já que ela foi bastante crítica em alguns pontos, deixe nos comentários ou entre em contato conosco para a gente poder, de repente, ajudar a você compreender também o que foi passado aqui, ou se você tem alguma dúvida em algum ponto filosófico, também entre em contato ou deixe nos comentários, preferencialmente, para que eu possa te ouvir, saber qual é a sua dificuldade e te ajudar a avançar, ir além dessa margem industrializada do yoga. Eu agradeço muito sua atenção, sua presença nessa aula. Nos vemos em breve para mais uma aula aqui. Lembrando que toda terça-feira, às 20 horas, ou eu estou aqui ao vivo ou trago algum vídeo já gravado para você. Até breve. Namaskar.